Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde você estiver nos ouvindo, nos vendo. A você que vai nos acompanhar ao vivo e a cores, ou você que vai nos assistir amanhã, depois ou em outro horário, né? Ou você mesmo que nos assiste em off, né? Não tem problema nenhum, né? Nós estamos iniciando, então, mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é 23 de fevereiro de 2024, são 19 horas e 30 minutos, 29 minutos, estamos começando um minuto antes. Bem, a conversa de hoje é a sequência da série de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidaturas a prefeitos e prefeitas da cidade de Piraquara, Pinhais e Curitiba. E a conversa de hoje, desculpe, é com a Andréa Caldas, né? Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora de políticas educacionais, foi diretora do setor de educação e coordenadora do Fórum Estadual de Educação, né? E ela é pré-candidata a prefeita em Curitiba pelo PSOL, né? E você pode participar desse programa, claro, com perguntas, críticas ou sugestões construtivas, críticas construtivas, sugestões boas, né? E as críticas construtivas serão sempre bem-vindas, construtivas e civilizadas, né? E nós aí aguardamos aí, enviamos convite para mais alguns nomes, como nós viemos adiantando, e mandamos aí para o atual prefeito de Piraquara, Josimar Frois, do PSD, não sei se ele vai sair candidato ou não, se ele é pré-candidato, ou se vai abrir mão para o Marquinhos, que eu entrevistei ontem, foi uma excelente entrevista, o ex-prefeito Marquinhos Tesseroli, e estamos aguardando, mesmo que seja ou não, que ele diga, ó, não vou participar do programa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mandamos também para a prefeita Rosa Maria de Jesus Colombo, ela é do Partido Republicanos, e a entrevista está prevista aí para a semana que vem, né, que nós estamos agendando aí a data, o dia, com a assessoria dela, com o Mainardi, lá, que é o secretário de Comunicação de Pinhais, secretário de Governo de Pinhais, e também com a secretária da Rosa Maria, que é a Ana Paula. E nós agradecemos o retorno por isso. Mandamos também para o deputado Goura, do PDT de Curitiba, que até agora não nos respondeu. Mandamos via Departamento de Comunicação, com a Márcia, secretária de Comunicação do PDT estadual. Não recebemos resposta se vai ou se não vai participar de uma entrevista. Se não for, também eu peço, digo, olha, não vamos aceitar o convite, ou não temos tempo, não temos agenda, não tem problema nenhum, só dê uma resposta. E também a mesma situação é o deputado estadual Renato Freitas, do PT, e o Felipe Magal, também do PT, na mesma situação. Como eu falei, você pode participar desse espaço democrático aí com perguntas, críticas, sugestões construtivas e civilizadas, que nos dias de hoje a briga na internet, aí, os xingamentos, etc., de tudo quanto é lado, está muito difícil de ter um diálogo construtivo, né? Então, vamos lá. Professora Andréa Caldas, eu agradeço muito sua participação aqui e boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa noite, Chicão. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Acho que já participei de várias entrevistas aqui sobre a temática da educação, sobre a conjuntura política também, quando fui candidata a deputada federal.
e recentemente com o Genuíno, quando lançamos o livro, você sempre muito acolhedor, sempre nos deixa muito à vontade, e aí tenho o maior prazer de dizer que essa é a minha primeira entrevista na internet, como pré-candidata, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse teu espaço. Legal, eu agradeço muito a sua participação. Eu só peço um tempo aqui que eu vou pegar o link para colocar, postar na minha página pessoal também, que eu faço pelo blog direto, né? Deixa eu ver aqui, copiar link. Já voltamos aí, pessoal, já vamos iniciar as perguntas, o bate-papo aí com a professora Andréa Caldas, que é pré-candidata a prefeita pelo PSOL, lá de Curitiba, da capital paranaense. Vamos lá, então, copiei o link. Ainda não foi, demora um pouco. Deixa eu ver aqui. Está aqui, o link está aqui. Avançar, vamos lá. Tenho que pegar aqui, só um momentinho aí que nós já vamos iniciar aí o lance. Eu quero pôr o... Vamos lá, onde é que está? Publicar, está publicado aí. Só... Demora um pouquinho, porque a internet sabe como é que é, né? Às vezes... E nós vamos ter um papo muito legal, como sempre tivemos aqui com a professora Andréa Caldas, sobre política, sobre, enfim, sobre as suas posições partidárias, sobre os momentos aí. Já marquei a professora Andréa Caldas também, aí já está marcada na minha página pessoal, né? O PSOL tem pré-candidata a prefeita em Curitiba. Está marcado aí, professora Andréa Caldas. Então, vamos lá. Professora Andréa Caldas, né? O partido do socialismo, né? E liberdade, eu peguei aqui, não sei se eu... Bem, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, tem quadros expressivos na Câmara Federal. Eu acompanho vários parlamentares de vários partidos, assim, volta e meia eu estou acompanhando alguns pronunciamentos. É um partido combativo naquele ambiente, né? Com seus representantes participando das discussões importantes para o país, apresentando projetos na mesma envergadura, né? Porém, salvo engano meu, parece que ainda carece de representatividade nos municípios, nas câmaras municipais, nos executivos desse Brasil afora. E como, pergunto nesse sentido, como que o partido, como que o partido está organizando em Curitiba seus quadros para a disputa proporcional e majoritária aí na capital paranaense? Então, Chicão, eu fui do PT por 26 anos, né, me filiei ao PSOL em 2018, e venho acompanhando, né, a trajetória de crescimento do partido, né, um partido que me acolheu, um partido que eu me sinto muito à vontade. Tem uma democracia interna, uma pluralidade de visões, e, de fato, como você falou, primeiro é um partido relativamente novo, né? Mas a gente tem tido, sim, um crescimento expressivo, ainda somos pequenos, mas temos crescido bastante. Então, na última eleição, de 2020, que não foi exatamente uma eleição fácil, né? Vamos lembrar que a gente estava ali no segundo ano do governo Bolsonaro. Nós elegemos 90 vereadores no país todo, né? E 5 prefeitos, né? 4 em cidades menores e uma na capital, Belém. Como você falou, é ainda pouco expressiva a nossa presença no executivo, mas a gente quer mudar isso, né? Estamos aí com uma candidatura do Boulos em São Paulo, que já está, né? Logo saída, já está. O teu som está abaixando, Vou tirar o fone, será que fica melhor assim? Melhorou, 100%. Então tá bom. 200. Então, né,
candidatura do Boulos já despontando aí como favorita na maior capital do país, né? Provavelmente sairemos numa chapa conjunta com Maria do Rosário em Porto Alegre. Então, tem várias, né? Kleber na Bahia, Tarcísio no Rio. Então, eu imagino que essa eleição, o PSOL vai estar... vai aparecer muito nas eleições majoritárias municipais, né? Seja com candidatura própria, seja compondo com os partidos do campo da esquerda, que é a posição que a gente tem defendido, né? A posição assumida pelo partido. Né? Como eu te falei, como você mencionou, né? A nossa presença maior ainda enquanto partido é no legislativo, né? Ainda assim, temos 90 vereadores no país todo e temos uma bancada que a gente brinca que é uma bancada que vale por 1000, né? E tem sido sempre referenciada tanto pelo voto popular quanto pelo voto da imprensa como os melhores parlamentares, né? Acho que isso dá uma expressão, né, para o que é o PSOL. Ao mesmo tempo, o PSOL nos últimos tempos esteve à frente das grandes batalhas, seja nacionais, seja municipais, tem se posicionado sobre conjuntura internacional, esteve junto, né, na solidariedade à prisão injusta do presidente Lula, contribuiu com a eleição, né, do presidente Lula. Enfim, acho que o partido vem mostrando que tem uma identidade, tem uma coerência, e agora o nosso desafio para essa eleição é mostrar que nós somos também, né, capazes de governar o município e ampliar, né, as experiências municipais que a gente teve. Aqui em Curitiba, respondendo a tua pergunta, né, o Diretório Municipal já aprovou, né, essa estratégia de lançarmos pré-candidaturas. Não estamos fechados, né, ao diálogo com os partidos de esquerda, mas entendemos que projetar as pré-candidaturas é colocar o debate programático, né, mais até do que dos nomes, o debate programático. E junto com isso, sim, há um investimento do partido coletivamente para que a gente lance, se possível, uma chapa completa para os vereadores e vereadoras de Curitiba, e nós estamos com o desafio coletivo de tentar eleger pelo menos um parlamentar ou parlamentar para a cidade de Curitiba. Acho que Curitiba merece ter a representação desse partido que é tão combativo na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores aqui na cidade de Curitiba. Legal, legal, legal. E você deu umas pinceladas aí sobre candidatura feminina. Falou, temos aí um quadro de homens, mulheres, enfim. Mas além da majoritária, né, na qual você é pré-candidata a prefeita de Curitiba, o quadro para disputa proporcional já conta com pré-candidaturas femininas o suficiente? Ou está em formação ainda? Tem mais homens que mulheres, mais mulheres que homens? Como é que está isso? A gente está ainda construindo essa chapa, inclusive estão abertas, né, as filiações para quem quiser também se filiar ao partido. Nós temos até abril aí para definir a chapa de vereadores e vereadoras e também o nome para candidatura majoritária. Então, já temos algumas pré-candidaturas. Professora Ângela, que foi nossa candidata a governadora, será candidata a vereadora. Já temos nomes aí circulando, Mariane, de muitas mulheres, né, negros e negras, LGBT. Essa também é o perfil do PSOL. Você vê que desses 90 vereadores que nós temos Brasil afora, 40% são mulheres, ou seja, ultrapassando a cota obrigatória, e quase a metade de negros e negras, né? Então, acho que esse é um pouco o perfil do nosso partido, né? Então, não temos ainda o quadro definido, temos algumas pré-candidaturas se movimentando, estamos incentivando muito para que os companheiros e companheiras se candidatem, e que também gente que simpatiza com o partido se filie e, eventualmente, também possa se candidatar. E isso está muito alicerçado com a ideia da candidatura à prefeitura. A nossa ideia é que essa candidatura, né, se for o meu nome escolhido pelo PSOL, ela esteja alicerçada nesse coletivo de vereadores e vereadoras. Eu entendo que o programa vai ser discutido com o partido, com os movimentos sociais, mas são os candidatos a vereadores e vereadoras que vão levar a agenda na cidade, que vão pautar, né? Então, eu entendo que
nós vamos fazer uma campanha bastante coletiva, né? Tanto a majoritária quanto os proporcionais. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não é? Pessoal, eu peço para vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir fora desse horário, não ao vivo, como estamos agora aqui, ou vocês que estão ao vivo aí, que compartilhem esta live aí, a gente agradece muito por isso. Por quê? Porque as pessoas ficam sabendo as opiniões, as colocações, as propostas, enfim, dos nossos convidados e de seus respectivos partidos políticos. E isso é muito importante para a educação política, para você poder ter uma reflexão no futuro, voto nesse, voto naquela, voto naquele, enfim, né? É muito importante. E também eu peço para que você se inscreva em meu canal aí no YouTube, é rápido e gratuito. E lá eu estou como TV O Ponto da Política, tá? E vocês também podem fazer perguntas, né? As perguntas feitas aí, podem fazer perguntas na página do Facebook, no blog do Chicão Somavila, página no Facebook, blog do Chicão Somavila, que assim eu consigo mostrar ao vivo essas perguntas, como eu vou mostrar uma agora aqui, nessa entrevista que estamos tendo aqui com a professora Andréa Caldas, do PSOL, que é pré-candidata a prefeita de Curitiba. Legal? Deixa eu ver aqui quem que está por aqui. Didi Moran, boa noite, amigo, boa noite, Didi, tudo de bom para você, obrigado por estar aqui conosco. O Carlos Pegurski deu uma boa noite e já deu aqui uma opinião, que são ótimos candidatos, disse o Carlos aqui. Isso é muito importante, a participação. O Carlos provavelmente será candidato a vereador também pelo PSOL. O Carlos, deixa eu ver aqui, o Carlos Pegurski é um pré-candidato a vereador em Curitiba. É isso aí, tem que encarar a parada. Não dá para deixar fácil para os outros, no bom sentido, claro, né? E, Andréa, como que você analisa um partido que é engajado na luta, enfim, na educação, no meio ambiente, nos direitos humanos, enfim, projetos sociais e tal. Como que você analisa as condições de luta dos movimentos sociais na capital paranaense? Esses movimentos, eles encontram uma certa facilidade ou encontram obstáculos, né, para suas reivindicações, na sua luta, e o PSOL é solidário a eles, e tem, ao mesmo tempo, mais uma pergunta, o PSOL tem representantes em determinados movimentos sociais? Sim, ótima pergunta. Sim, né? Acho que essa também é a característica do PSOL, e aqui em Curitiba não é diferente, né? Nós temos vários companheiros e companheiras militando nos movimentos sociais de defesa da moradia, do meio ambiente, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, movimento negro, né? Então, temos esse diálogo, não só o diálogo com os movimentos, como ter uma representação desses movimentos dentro do partido, né? Isso, inclusive, vai ficar muito evidente na nossa campanha, né? Como eu falei, nós vamos ancorar a nossa campanha numa realidade, numa organicidade que já existe com esses movimentos, né? Os movimentos que têm representação dentro do PSOL e também os demais movimentos sociais. É assim que a gente quer construir a nosso programa, a nossa campanha. Eu acho importante nessa tua pergunta por dois lados. Primeiro, essa visibilidade de que nós temos movimentos sociais muito fortes em Curitiba, em contraposto àquela ideia de que Curitiba é visceralmente conservadora. Sim, nós sabemos que a cidade é conservadora, nós sabemos que tem segmentos conservadores muito fortes aqui, e que isso ficou muito notório, especialmente com a questão da Lava Jato, né? E eles devem estar disputando essa eleição, por isso que é muito importante que a gente tenha candidaturas combativas, de esquerda, que possam enfrentar esse debate com essa direita truculenta que já está mostrando que terá seus candidatos aqui, eles têm, né,
tomam aí a ideia de que Curitiba é sua, é a capital do conservadorismo, do lavajatismo. E muitas vezes com o apoio da mídia local, né, que dá mais espaço para eles do que dá para os movimentos de resistência. Então, é importante que na campanha a gente sinalize, tanto que vai fazer a campanha junto com esses movimentos, quanto dê visibilidade. Eles existem. Movimento de moradia, né, um movimento sindical muito forte. Quem se circula, é que a imprensa não mostra isso, né? Mas eles estão presentes na Câmara de Vereadores, pautando a Câmara de Vereadores, o movimento ambiental. Então, existe sim movimentos muito fortes em Curitiba. Curitiba pode ser lida como uma cidade conservadora, mas também pode ser lida como a primeira capital das diretas já, como onde tivemos aqui o movimento estudantil de 68, que ficou notabilizado pela ocupação nas reitorias, né, pelo levante ali do busto do Suplicy de Lacerda, enfim, dá para a gente citar uma série de movimentos, a greve geral, né, que aconteceu em Curitiba em 1917. Então, assim, temos uma história que não é contada e a gente pretende pautar isso na nossa eleição. Por outro lado, a gente tem tido, historicamente, nos últimos anos, governos muito conservadores e muito refratários ao diálogo, né? Então, assim, esses movimentos também não são tomados como parceiros no sentido de uma construção conjunta, democrática de uma gestão. Eles são tidos como algo que incomoda, né? Como aqueles que estão reivindicando sem ter razão. Acho que não tem vida fácil nessa cidade administrada por esses governos conservadores. Mas, sim, há espaço para que esses movimentos tenham visibilidade e atuação, e eles têm muito a contribuir, né? Não são movimentos que simplesmente reivindicam, embora se fosse só isso, já por si eles cumpririam um papel cidadão fundamental, mas que têm propostas. Então, quando o movimento da moradia, que está lá trabalhando com as ocupações, e nós temos vários companheiros e companheiras dentro do partido que estão diariamente trabalhando com essas ocupações, eles estão reivindicando o direito à moradia, mas eles têm experiências belíssimas, né, de comunitárias, de organização coletiva, que precisam ser consideradas. A mesma coisa o movimento da educação, o movimento da saúde, né? Então, vamos mostrar que esses movimentos existem e que Curitiba não é somente uma capital conservadora, embora existam setores conservadores que nós precisamos enfrentar. Professora Andréa Caldas, muito interessante essas suas colocações em relação ao conservadorismo na capital paranaense. Ela se estende, evidentemente, pelos municípios desse Paranazão afora. Mas da onde, deu algumas pinceladas também, de onde vem esse conservadorismo. Mas esse conservadorismo, ele chega a atingir a população menos favorecida, ela é conservadora, ou ela, digamos assim, cai na lábia dos conservadores e age, e atua, e vota conforme eles querem. Como é que é isso? Eu acho difícil a gente aferir isso, né? Porque, inclusive, a gente tratou disso quando discutiu aqui o livro que escrevemos junto com o Genuíno. Você tem uma distorção do sistema eleitoral. Então, dizer as pessoas votam nos candidatos conservadores, quando a gente fala especialmente do legislativo, não necessariamente, né? Você tem uma distorção, você tem abuso do poder econômico, né? A distribuição do tempo é desigual, do tempo de televisão. Aliás, a campanha pública, a campanha gratuita está ficando cada vez mais apertada, menor, nós temos pouco tempo, né? Então, é muito desproporcional. Então, dizer que o voto necessariamente representa a consciência dessa população é complicado. E como é que a gente afere isso? Acho que conversando com as pessoas. Sim, tem gente conservadora entre os vários segmentos sociais? Tem, né? Porque esse conservadorismo está disputando as pessoas, está na mídia, está nas novelas, está nas rádios, né? Está na imprensa, mas também tem muito movimento de resistência. E esse movimento de resistência, exatamente porque ele é contra
né, o que a gente chama de contra-hegemônico, ou seja, que ele vai na contracorrente do discurso dominante que está na mídia, que está pautado, ele tem muito mais importância. Então, eu estou sempre muito, por conta da minha área, estou sempre muito em contato com os professores e educadores da educação pública, que são pessoas que resistem, que são pessoas admiráveis, de luta, que têm construções importantes, né? Assim como na área da saúde, assim como o movimento da ação social, da assistência social aqui em Curitiba é fantástico, né? Feito pelos seus profissionais, a juventude. Estive vários momentos em conversas com moradores e moradoras das ocupações, e eles têm muita clareza com relação, inclusive, ao quanto esse sistema político não os representa, o quanto é importante, portanto, lançar candidatos vinculados a eles. Isso, para mim, não é conservadorismo, isso é uma disposição de mudar. Que a gente andar nas ocupações, a gente andar nos movimentos, a gente vê aquelas pessoas, elas estão ali lutando para alguma coisa melhor, não só para si, né, mas para mais gente. Isso é disposição de mudar, de transformar. Toda vez que você vai para uma reunião, que você vai para uma manifestação, que você vai para uma atividade coletiva, e que as pessoas estão lá dando o seu tempo para construir algo mais coletivo, para além de si mesmo, isso é potencialidade de mudança e de transformação. E aí é tão triste, né, Chicão, que o poder municipal não toma isso como a matéria-prima da sua construção, né? Ele põe isso como oposição. E quando podia se assentar nesses movimentos de resistência e de construção para gestar políticas públicas mais eficientes, né? Então, acho que sim, acho que temos segmentos conservadores, mas eu não taxaria a população mais pobre de conservadora. Acho que a resistência que eles fazem cotidiano para sobreviver em si já é revolucionária. Legal, legal, legal. Você tocou no assunto também sobre as dificuldades dos partidos menores fazendo suas campanhas. Evidentemente que uma campanha ela passa por uma questão financeira também. O financeiro, numa campanha, é muito importante. Eu acredito que talvez o conservadorismo chegue até aí, aonde os partidos maiores são os mais favorecidos financeiramente falando, né? As dificuldades dos partidos menores em receber suas verbas, a forma que são escolhidos, a verba vai conforme o número de deputados federais que tem, cada partido recebe, o PL hoje é o que recebe mais, o PT é o segundo, enfim, por aí vai. Você acha que isso, não há uma desigualdade? Não teria que mudar essa situação para, por exemplo, candidaturas como o PSOL, ou outros partidos da envergadura do PSOL terem condições financeiras de financiar seus candidatos, de levar suas propostas, porque é o seguinte, eu penso assim, se somente candidatos ricos e ainda em partidos poderosos que recebem um monte, tem muito mais vantagem durante uma campanha eleitoral, não? Sem dúvida. Eu acho que assim, o financiamento público, né, o fundo partidário, que a imprensa sempre fala contra, ele ajudou a minimizar um pouco essa situação, né? E acho que isso é importante. Você tem vários países aí que a imprensa adora citar como exemplo, mas não esconde que são países que têm financiamento público, fundo eleitoral. O que é isso? É a ideia de que se a atividade política, atividade democrática, atividade de disputa é uma atividade que a sociedade considera importante, ela precisa financiar essa atividade para diminuir exatamente as desigualdades. Então, assim, a questão do financiamento público do fundo eleitoral, ela ajudou a minimizar, mas essa desigualdade continua existindo. Hoje, após as últimas reformas eleitorais, há mais dificuldade de haver investimento privado, né? Tem mais regras para ver o investimento privado nas campanhas, mas continua existindo, ele não está impedido,
né? Não pode ter as empresas, mas pode ver doações de empresários, etc. E, ao mesmo tempo, é muito complexo, é muito cruel, porque ao mesmo tempo que você amplia uma janela para ter um pouco mais de financiamento público, como eu te falei, você reduziu o tempo de campanha eleitoral, reduziu o tempo de campanha eleitoral gratuita. Veja, a campanha na televisão é o espaço mais democrático que a gente tem, e mesmo assim com divisão de tempo desigual, certo? E é muito reduzido. Por quê? Porque você tem aí toda uma discussão que vem aí dos anos 90, mas que se acentuou ali com o lavajatismo, né? De que a política é uma coisa ruim, suja, né? Então a cidade não pode ter candidato, não pode ter coisa pregada de política, né? A ideia de que a política é uma coisa suja. E, na verdade, isso sim beneficia a quem já está eleito, quem está na mídia, né, seja radialista, seja comunicador, quem tem dinheiro, porque também essa certa dificuldade de haver investimento privado, né, principalmente de empresas, ela também, essa última eleição, é que o TSE acaba legislando, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ainda vamos ver como é que vão ser as normas para essa eleição. Mas a última eleição, para você ter ideia, eu fui candidata a deputada federal. Você não pode declarar como despesa de campanha a sua alimentação, o seu transporte durante campanha. Eu viajei no estado do Paraná e não podia declarar isso. Então, isso faz o quê? Com que quem tem dinheiro se autofinancie. Né? E isso é uma forma de manter desigualdade. Eu sou professora, eu não tenho condição de financiar, e nem acho certo que seja assim. Né? Tem uma coisa de dizer, não, então vamos acabar com o salário dos vereadores. Não, tem que ser igual, senão só quem é mais rico que vai poder. Né? A partir da hora que acaba com o salário de vereadores, de deputados, sei lá, e tal, acaba-se com a democracia, porque a democracia, ela custa, é cara, a democracia é cara. Evidentemente que se num regime totalitário, não se gasta nada, só se gasta com quem está lá mandando, né, para comprar fuzil, bala, arma, revólver e tudo, para manter o povo submisso, digamos assim, né? E usar as forças opressoras. Deixa eu ouvir aqui, que tem mais uns participantes aqui. Aqui, a Odete Busato está aqui conosco, e ela diz, excelente análise, Andréia, está aí, ó. E ela deu uma excelente análise sobre a população conservadora de Curitiba, muito legal. Dá o Ronald José Magalhães, né? Chegou aí conosco, então vou dar um alô para eles aqui, ó, que se vocês que chegaram agora puderem compartilhar essa live, a gente agradece muito, curtir, compartilhar, que ela amplia, vai para mais pessoas, os algoritmos aí entendem que, né, os algoritmos do Facebook entendem, opa, tá rolando alguma coisa interessante ali, e a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E também, se puderem se inscrever no meu canal no YouTube, eu estou lá como TV O Ponto da Política. Então, deixa eu ver mais um aqui, o Carlos Pegurski aqui, muito bom, Andréia, tá aí, ó, muito legal mesmo, é isso aí. André, você foi candidata a deputada federal nas eleições de 2022, como você já mencionou. Na sua opinião, como que é a aceitação do PSOL aí na capital e na região metropolitana? Como é que você vê isso? Você falou que anda na rua, conversa com um, com outro e tal. Mas como é que está a aceitação do PSOL? Está sendo bem visto? O pessoal aprova? Como é que é? Olha, a experiência que eu tive, tanto na campanha, como, né, tendo como militante, o PSOL é muito bem recebido pela população em geral, né? É tido como um partido honesto, coerente, que se posiciona, enfim. Claro que nós não estamos falando daquelas pessoas ultraconservadoras que vêm comunista embaixo da cama, que acham que a gente, né, defende mamadeira de piroca, isso aí a gente não ignora. Kit né? gay, É escola isso. sem partido. Exato.
Então, eu acho que ele é bem visto, bem avaliado pela população, né? Como eu falei, a gente sempre tem tido as melhores avaliações dos nossos deputados e deputadas, que nos enchem de orgulho. O que eu acho que é o nosso obstáculo, que nós temos que lutar contra ele, vai ser, e por isso que a gente, né, cada eleição a gente tenta construir isso, é uma ideia que ficou enraizada de que a eleição é decidida pelos grandes partidos, né? E aí tem uma coisa assim, olha, vocês são legais, eu gosto muito de vocês, mas eu vou votar naquele que tem chance de se eleger. Então, esse raciocínio do voto útil, do não vou perder meu voto, eu acho que é a grande questão que nós temos que mostrar para as pessoas, que se as pessoas não votarem em pessoas diferentes, em pessoas que nunca foram eleitas, a gente vai continuar tendo as mesmas pessoas fazendo política, e depois a gente não pode reclamar de que a política é sim, política é tudo igual. Então, eu acho que esse é o grande desafio da nossa campanha, porque nós temos bons e boas candidatos, nós temos boas e boas propostas, nós temos disposição ao diálogo, ao estudo, ao aprofundamento, nós temos um compromisso com a defesa do público, com a defesa da universalização de direitos. Qual que é o nosso desafio? É dizer, bom, nós podemos ser eleitos, né? Se as pessoas tivessem pensado assim, sei lá, na eleição, vamos pegar a primeira eleição presidencial que a gente teve depois da Constituição. Quem foi para o segundo turno? 2 desconhecidos, né? Não eram 2, não que não fossem, não que o Lula fosse desconhecido, mas não fazia parte dos grandes partidos, né? Então, o PT estava nascendo, quem foi Lula e o Collor, né? Naquele momento, me parece, as pessoas estavam mais abertas a essa experimentação da política. A campanha de 89, que eu votei, foi meu primeiro voto, né? Era uma campanha com muitos candidatos, com debate ideológico, com um debate muito interessante, né? Os debates eram muito... Tanto é que estão lá, né? A gente fica olhando aqueles debates, revendo. E aí, eu acho que especialmente 2000, assim, começou a construir, seja pela mídia, seja pelos próprios partidos que se elegem, uma ideia quase que tentando imitar o que seria o modelo estadunidense, a ideia de 2 partidos. Então, as reformas eleitorais, a cláusula de barreira, os próprios grandes partidos acabam estabelecendo isso, então eles fazem as suas grandes frentes, as suas coalizões, para quê? Para resolver a eleição já no primeiro turno. Isso me parece um problema, porque nós estamos perdendo a riqueza do debate. Ok, no segundo turno, a gente vai votar no menos pior, ou do que eu gosto mais, um pouco mais, ou eventualmente no meu candidato favorito, se ele for para o segundo turno. Mas no primeiro turno, não. Primeiro turno é a expressão do que eu acredito, independente de se tem chance, entre aspas, de ganhar, até porque essa chance ela só é dada no movimento. Se ninguém acreditar e votar em candidatos novos, em candidatos que estão aparecendo, não vai ter essa chance, né? Eu penso sempre, né? Meu pai era técnico de futebol da segunda divisão, e então eu convivi, embora eu não entenda muito de futebol, mas eu convivi muito com o anedotário do futebol, e meu pai falava muito assim, não pode, veja, essa coisa de dizer eu vou votar em quem tem chance de ganhar, é a mesma coisa se você já começa um campeonato de futebol, em vez de torcer para o teu time, você torce para aquele que você acha que provavelmente vai ganhar, não faz sentido, né? E imagina na decisão política, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, Chicão. É mostrar que a gente pode chegar na semifinal e na final. Legal, é isso aí. André, a federação partidária, sabe, é um instrumento importante, né, para os partidos alcançarem aí seus objetivos, votos de legenda, e que já é aderido por alguns partidos no Brasil. Como o PSOL encara a federação partidária? E o PSOL está integrando, é integrante de alguma federação? Como é que é isso? Nós fazemos parte da federação com a rede, né, por enquanto. Então, a nossa, né, tem todo um estatuto. A federação, ela, na verdade, veio meio como um antídoto
da cláusula de barreira. Eu te confesso que eu acho que a gente tinha que resolver o problema lá atrás, que é rediscutir essa ideia da cláusula de barreira. Mas, enfim, ele veio como a possibilidade, né, de impedir que determinados partidos tivessem o seu fim, né? Mas a legislação sobre a federação foi muito ampla. Então, você tem federação no começo, assim, parecia que era ser criado um novo partido, mas de modo geral não. De modo geral, as federações têm sido arranjos eleitorais, não necessariamente com o mesmo programa. Então, por exemplo, nós com a rede, nós temos um programa mínimo do que seria essa federação, temos o revezamento de quem é o presidente dessa federação, mas temos uma abertura para eventualmente posições diferenciadas. Então, não é uma camisa de força, né? Vamos estar juntos, né, na eleição aqui para Curitiba com a rede, né, compondo uma chapa e tal. E queremos ampliar isso para além da federação, sabe? Nós estamos em diálogo, nosso diretório, o presidente do partido tem buscado diálogo com vários partidos do campo da esquerda, né? Teve reunido com o Goura, conversou com o Vagnoni, está buscando o pessoal da UP, do PCB, do PSTU. A gente quer, de fato, construir, independente de seguirmos juntos na candidatura, né? Que seria ótimo se a gente pudesse ter uma candidatura de uma frente de esquerda a partir de um programa comum. Mas, independente disso, a gente quer construir uma unidade, né, respeitando as diversidades, uma unidade de discurso, uma unidade programática nesse campo da esquerda, porque entendemos que, embora eu tenha falado, não acho que Curitiba seja visceralmente conservador, mas há segmentos expressivos conservadores que estão localizados na nossa cidade, nos poderes, na mídia, no poder judiciário, e que estarão presentes nessa campanha. E nós precisamos estar com um discurso, né, muito forte, muito coeso do campo da esquerda para enfrentar esses resquícios do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, felizmente, não se reelegeu, felizmente é inelegível, esperamos que, né, pague pelos crimes todos, né, que estão ficando evidenciados, mas o bolsonarismo, o protofascismo, esse conservadorismo não morreu, né, eles estão muito ativos e vão estar presentes nessa eleição tentando pautar o debate, distorcer o debate, né? Sem dúvida. Só para... Às vezes a gente se confunde, a gente não sabe, talvez os nossos seguidores, os telespectadores, os internautas também pode ser que tenham dúvidas, né? Como eu tenho. Então, não estou dizendo que as pessoas não conhecem sobre política, não é isso. Mas na federação, por exemplo, na proporcional, ela funciona como se fosse uma coligação. Isso. Os partidos lançam e tudo, e vai ser eleito aquele ou aquela que fizer mais votos na proporcional, isso. Independente da sigla A, B, C ou D, né? Isso. É isso, né? Exatamente. Então é bom, porque às vezes... Chapa, pessoas... né? Uma chapa conjunta, né? Então nós vamos ter, por enquanto, o PSOL e Rede numa mesma chapa, né? De candidatos a vereadores legal. E vereadoras. Muito interessante. Deixa eu ver aqui... como pré-candidata a prefeita da capital dos paranaenses, pré-candidata a prefeita de Curitiba, você falou alguma coisa também já, mas vocês estão mantendo, né, conversas, articulando, você acabou de falar agora, parcerias com os partidos. Vocês, então, não pretendem sair de chapa pura na majoritária? Em princípio, nós estamos aprovamos, né, a perspectiva de termos uma candidatura própria pelo PSOL, né? E vamos decidir isso até... Não necessariamente, né? Não necessariamente. Candidata majoritária e vice, não? Não necessariamente, assim. Há uma posição em defesa da candidatura própria, mas, como eu falei, estamos fazendo conversa com os vários partidos. E não está descartado, inclusive, que a gente possa compor essa chapa com outros partidos.
sendo bem clara. Se a gente, vou falar muito, você já me conhece, eu não vou. A gente fez conversas com o Gora, a gente procurou Vagnoni, a gente conversou com o Renato. Veja, tudo está ainda muito em aberto a partir de abril. Nós temos uma posição só definida, nós não vamos apoiar o Luciano Dutti, né? É isso, essa posição já está fechada dentro do PSOL de Curitiba. Mas, se houver um movimento de construção de uma frente de esquerda, inclusive compondo com esses outros candidatos, nós estamos muito abertos a isso. Então, a nossa pré-candidatura é uma candidatura para botar o bloco na rua, para mostrar o programa do PSOL, mas até abril muita coisa pode acontecer. Então, o empecilho aí seria o Dutti de forma nenhuma, mesmo que venha numa composição ampla aí, não iriam com ele. Não. Essa posição já está definida. Agora, todos os outros do campo de esquerda ou centro-esquerda, nós estamos abertos ao diálogo, né? E explicamos por quê, né? Não é porque não vamos com a cara do Dutti, não é pessoal, é político, né? Nós entendemos que ele apoiou o golpe, ele estava ele foi vice do Beto Richa, né? Ele votou sempre contra as posições, né, que nós defendemos a favor dos trabalhadores e trabalhadoras, então entendemos que não faz sentido a gente ter uma composição, né, com uma pessoa que representa esses interesses. Tenho visto, inclusive, isso, embora haja assim, todo um discurso de que o PT vai caminhar junto, de próprios filiados do PT dizendo que estão muito desconfortáveis com uma posição de apoio ao Dutti, né? Recentemente teve, inclusive, um movimento aí para a candidatura própria, né? Acho que não dá para a gente replicar a frente ampla que aconteceu nacionalmente aqui em Curitiba como se fosse a mesma coisa. Né? Como eu falei, a unidade para combater os setores conservadores a gente vai ter. Obviamente que num debate eu vou estar junto, né? Se o Dutti estiver, inclusive, combatendo esses setores conservadores, vou estar junto com ele no debate. Agora, isso não nos leva a apoiá-lo, porque entendemos que as posições, né, que ele defende são posições diferentes do que o campo da esquerda defende. Legal. Nós temos mais 14, 15 minutos, tenho mais 3 perguntas para fazer. E a primeira vai lá. O Curitiba, há algum tempo, ela vem sendo governada por um grupo político dito aí, enfim, representante de uma classe social mais aquinhoada, mais abastada, né? E também com preferência na própria mídia, como você já citou aí para cima e tal. Eu pergunto, quais são as armas político-eleitorais, né, que o PSOL pretende apresentar aí nas eleições desse ano, né, a fim, é claro, de conquistar votos junto ao eleitorado. O que o PSOL vai partir? Vai partir para o ataque a esses nomes? Vai partir para propostas à população mais favorecida e classe média? Como é que é? Então, interessante você falar dessa questão aí da população mais abastada, né? Curitiba, nos últimos levantamentos, é considerada a 6ª cidade mais rica do país, né? E vendida aí como a cidade que não tem pobre, né? Nas campanhas. No entanto, essa cidade, que é a cidade mais rica, é também, numa pesquisa que foi feita recentemente aí pela Universidade Federal, a cidade mais desigual quando comparada com os municípios da região metropolitana, mais desigual que Colombo, que São José dos Pinhais, que Pinhais, né? Tem uma concentração de renda muito grande em Curitiba, né? E, ao mesmo tempo, também pesquisas têm mostrado que a população em situação de pobreza tem aumentado em Curitiba. Nós tínhamos aqui, em 2014, 7,8% da população curitibana vivia em situação de pobreza. Esse número saltou para 13,1% em 2021. Né? Não tenho os dados mais exatos, talvez tenha dado uma recuada em função do contexto nacional, mas isso é muito forte. Então, a gente tem muita gente rica aqui em Curitiba, mas também temos muito pobres e temos uma desigualdade muito grande entre pobres e ricos. E isso fica muito evidenciado nas regiões da cidade.
né? E eu não estou falando de centro e periferia, né? Eu estou falando que nós temos bairros com melhores condições, bairros com piores condições. Ao mesmo tempo, temos um centro, né? Um centro da cidade que está depauperado, né? Com um monte de imóveis desocupados por conta da especulação imobiliária. Temos uma tarifa de transporte caríssima, que está fazendo, né? Inclusive, né, todas as pesquisas têm mostrado que as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo porque não tem condição de pagar, né? Isso é uma situação nacional, mas aqui em Curitiba é uma das tarifas mais caras. Então, assim, eu acho que essa é a nossa, digamos, a nossa proposta, mostrar essa contradição. Se essa é a sexta cidade mais rica do país, é o segundo maior orçamento do estado do Paraná, o primeiro é o próprio estado, ou seja, é a capital que tem mais dinheiro. Por que esse dinheiro não é usado para você universalizar a educação infantil, vaga para todas as crianças, não só para as mães que precisam trabalhar, como a mídia usa, né? Nós não gostamos tanto de imitar os países mais desenvolvidos. A educação é universal para todo mundo, para pobre, para rico. E a educação de Curitiba, eu conheço bem, tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, tem profissionais maravilhosos. Se a gente investir nesses profissionais e mais vagas com qualidade, não há por que a gente não ofertar, né? E nós estamos aí com pelo menos 7 mil crianças sem vaga na creche, as que estão inscritas, porque tem gente que nem vai procurar, então é muito mais do que isso, né? Já temos aí 103 cidades no país que implantaram a tarifa zero, uma capital, Fortaleza. Por que Curitiba não dá esse espaço? Se nós temos tanto orgulho de dizer que lá atrás o Jaime Lerner trouxe essa inovação, né, da interligação do transporte, que é tanto imitado, nós paramos de ser referência, né? Com tanto dinheiro que Curitiba tem, nós não temos nenhuma, embora tenhamos profissionais no serviço público belíssimos, temos aí políticas que se mantêm na continuidade, né? Todo mundo. Eu uso posto de saúde, eu sei o quanto aqueles profissionais do posto de saúde são, né, atenciosos, se formam, estão estudando, mas a gente está na mediocridade, ou seja, o que nós oferecemos aqui não tem nada de grande inovação. Então, acho que esse é nosso tom. Curitiba pode mais. E pode mais não só para alguns, ela pode mais ser uma cidade menos desigual. E é para isso que existe o Estado. O Estado é para minimizar a desigualdade, não é para cada um se virar com o dinheiro que tem, né? Então, nós temos recursos públicos que podem fazer diminuir essa desigualdade dessa cidade. Nesse mesmo sentido, como que você avalia a gestão do prefeito Rafael Greca? Acho que... Eu não vou citar nenhum quesito, porque tem vários, né? Podia ter educação, meio ambiente, obras, enfim, social. Como que você avalia? Eu acho que é isso. O Greca gosta muito dos eventos, gosta muito, né, do marketing, mas acho que é uma cidade que parou de inovar, né? Ele faz a administração ali do básico, né? Acho que falta uma valorização mais efetiva dos profissionais do serviço público, né? Falta mais ousadia, para isso que eu falo. Vamos universalizar a educação infantil em Curitiba, vamos trazer. Nós temos escola de tempo integral, cada gestão fez um modelo, né? Mas a gente tem como fazer um modelo mais envolvente, articulado com a cultura. Somos uma referência aqui dos festivais, mas cadê o diálogo com os artistas, né? Cadê isso enraizado na comunidade? Então, eu acho que é uma administração que não é inovadora, é uma administração que tem feito, digamos assim, a administração do condomínio, né? Do básico, né? No caso do transporte, isso está evidente, né? É caótico, assim, é caótico. Tentaram lançar lá um cartão que está piorando a situação, né? E, ao mesmo tempo, você tem menos gente usando, que é uma contradição, menos gente usando o transporte coletivo, e o transporte coletivo continua cheio, continua lotado, né? No horário de rush é super complicado. Então, assim, está faltando investimento. Teve agora uma discussão, ano passado, sobre essa questão da tarifa
zero, e o responsável da prefeitura falou, não, nós não temos condição, imagina, nós não temos como, já subsidia, né, a prefeitura já subsidia essa tarifa de transporte, nós precisaríamos de 1 bilhão para subsidiar, hoje estaria em 200 milhões, precisaríamos de 1 bilhão para subsidiar, isso seria 20%, na verdade não é 20%, porque o orçamento para 2024 é de 12, quase 13 bilhões, tá? Então, vamos supor que o subsídio para a tarifa zero fosse 1 bilhão. Primeiro que não é só a prefeitura que paga esse subsídio, mas veja, o IPEA está mostrando que as famílias estão gastando 15% da sua renda com transporte, certo? Como é que uma cidade, que é a sexta cidade mais rica, não pode usar uma parte do seu orçamento, dos 13 bilhões, né, que seja 1 bilhão, mas não é isso, né? Não é isso que seria, né? Isso a gente até deveria, né? Valeria um programa para isso, para oferecer um transporte. Isso seria inovação, né? E, no entanto, a atual administração do GRECA não inova, não ousa, né? Mantém o básico, vive muito mais de propaganda, né? E assim, o que acontece na cidade acontece porque nós temos funcionários e funcionárias públicas, servidores municipais que mantêm, que carregam isso nas costas, né? Deixa eu ver aqui o Ronald José Magalhães, transporte público defasado em tudo. Posto de saúde não tem mais nem AS infantil. Mamma mia, nem AS. Não tem mais critério de repasse do SUS. Não é fácil não, hein? Andréia, e para a gente, a última pergunta aqui, depois eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, mas antes eu quero fazer essa pergunta. Por que a professora Andréia Caldas do PSOL quer ser prefeita de Curitiba? Olha, eu nasci nessa cidade, né? Eu construí minha vida profissional, minha vida política aqui, embora não acho que não vou bater no peito, né? Dizer só os curitibanos é que importa. Eu acho que essa cidade, inclusive, foi se tornando melhor porque nós temos gente de muitos cantos do país, do mundo aqui. Mas sim, eu tenho um carinho muito especial pela cidade, muito, né? Comecei a trabalhar como professora com 17 anos, fiz meu mestrado aqui, fiz meu doutorado aqui, então, e aí me entristece muito, exatamente isso. Eu acho que é isso que não era meu projeto, eu te confesso, assim, não tinha essa ideia de ser candidata esse ano, mas teve um apelo do partido, dos colegas, dos companheiros e companheiras, para que eu colocasse meu nome à disposição, né? Muito alicerçado nessa construção coletiva que o partido vai fazer, e o que me levou foi isso, assim, é isso que eu falo, a gente poderia, com esse dinheiro que a gente tem, com essas possibilidades que a gente tem, com esse corpo de servidores públicos municipais maravilhosos, que eu conheço muito, muito bem, né? A gente poderia ser uma cidade de referência, mas não referência para esnobar os outros, referência para mostrar que é possível ter políticas públicas universais, de qualidade, né? E isso ser um farol, né? Um farol para as demais cidades, né? Acho que a gente tem essa possibilidade de fazer. Acho que nós já tivemos experiências aqui, né? Já tivemos lá atrás gestão do Requião, do Maurício Fruto, que foram experiências que né, mostraram uma forma mais coletiva, mais enraizada na mobilização popular, nas comunidades, e que sempre funcionaram muito bem. Então, assim, por conta disso, eu acredito que é possível. Não porque eu sou melhor que os outros, mas eu acho que eu tenho uma qualidade que eu desenvolvi nesse meu processo aí, que eu estou esse ano completo 37 anos de magistério, né? E no serviço público. Meus parabéns. E gosto, eu sou uma apaixonada, tanto pela educação quanto pelo espaço público, né? Eu gosto de trabalhar coletivamente, eu gosto de juntar as pessoas, e eu acho que isso
numa cidade como Curitiba, se a gente tiver gestoras que tenham essa possibilidade, que construam formas coletivas nas mobilizações, nas populações e nos servidores e servidoras, a gente pode fazer muita coisa maravilhosa na cidade, muita coisa. Recurso, como eu falei, não nos falta. Falta vontade, ousadia e falta afirmar a prioridade para a população e, sim, ter a coragem de enfrentar os interesses poderosos dessa cidade, que estão acostumados a ganhar, né, dinheiro público, inclusive. Né? Então, acho que é isso. Nós Legal, temos ideias e temos vontades. Legal. O Ronaldo José Magalhães falou, ó, não tem, né? Ele falou lá que não tem mais AS nos postos. Ele falou, não tem mesmo, nem bombinha subotamol, né? Não tem. Aquela bombinha para inalação, é isso, né? Ele diz ainda, André Caldas, nova liderança precisa ter a chance de mudar essa cidade que está mais para indigente do que inteligente. Olha só. Carlos Pegurski, muito bom, Andréa, parabéns. Aí aqui, a Odete Buzolo, representa uma política séria, com responsabilidade social, parabéns. E assim nós terminamos, e eu deixo aqui, deixa eu ver aqui, ele diz, eu uso continuamente, olha, o Ronald, ele usa, né? Então, a bombinha, né? Andréa, deixa um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Então, 3 minutinhos. Mais uma vez agradecer esse teu espaço, né? Que é assim, é sempre uma conversa me deixa muito à vontade. E dizer assim que eu de fato sou apaixonada pela política como uma construção coletiva com as pessoas. Então, é por conta disso que eu estou me colocando, porque também tenho companheiros e companheiras que estão aí juntos, que estão aqui assistindo, que estão compartilhando. Acho que vai ser uma campanha com os limites que temos de pouco tempo, mas uma campanha que a gente vai poder conversar com as pessoas, né, e construir possibilidades de um futuro diferente, de um mundo diferente. Legal. Vamos lá, então, agora uma pose de modelo aí que eu vou printar para depois subir para o meu site, legal? Legal, então, deixa eu ver mais aqui, quem que teve aqui, ele deu parabéns pelo debate, é um espaço imprescindível na mídia, diz o Ronaldo Magalhães, e parabéns pelo debate. Realmente, o nosso objetivo é a gente abrir espaço, né, para as pré-candidatura, para as pessoas darem sua opinião, a gente volta e meia convida pessoas para falar de vários assuntos e tal, porque a mídia corporativa não abre espaço tão fácil não, né? Valeu então, André, um grande abraço para você, um abraço a todos vocês que nos acompanharam e a você que nos assiste em off também, vai um abração. Beleza? Valeu então!